Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a parte 4 e a parte final, da história A Rainha da Neve, baseado no conto de Hans Christian Andersen. Se você ainda não viu as partes anteriores e quiser ver, eu vou deixar os links na descrição. Anteriormente na nossa história, nós vimos que Gerda passou por várias situações, várias aventuras, até o ponto que ela foi capturada por ladrões. E nesse cativeiro, ela descobriu que Kai estava no castelo da Rainha da Neve, lá na Lapônia. E aí ela conseguiu se libertar junto com uma rena. E aí eles foram em direção à Lapônia. Bom divertimento. A Gerda foi levada pela rena atravessando as paisagens nevadas da Lapônia. Finalmente, eles chegaram numa casa. Lá, uma mulher os recebeu e a rena contou a história da vida dela e depois contou a de Gerda. E Gerda não conseguia falar nada porque ela estava tremendo de frio. E aí a mulher da Lapônia explicou para eles que o castelo da Rainha da Neve estava bem mais ao norte, lá na terra da Finamarca. E aí ela pegou um pedaço de bacalhau e escreveu uma mensagem e deu para Gerda, pedindo para que ela levasse esse bacalhau para a mulher da Finamarca. Então Gerda subiu de novo na rena e começaram a correr vários quilômetros até chegarem lá na casa da mulher da Finamarca. A mulher da Finamarca recebeu eles na casa dela, que era uma casa bem quente. Aí lá ela pegou o bacalhau da Gerda, leu várias vezes a mensagem até decorar e aproveitou para fazer um ensopado. Enquanto a Gerda estava comendo ensopado, a rena, num canto, começou a falar com a mulher da Finamarca. Eu vejo que você conhece sobre várias coisas, é uma mulher sábia. Esse menino que a Gerda procura, o Kai, ele está mesmo no castelo da Rainha da Neve? E aí a moça da Finamarca respondeu para a rena que sim, ele estava lá e que o castelo era o local praticamente ideal para o Kai do jeito que o Kai estava. E só a Gerda seria capaz de tirar ele de lá. Aí a rena pediu para que a mulher da Finamarca fizesse alguma poção para que tornasse a Gerda bem mais forte, com a força de 12 homens. E aí a mulher da Finamarca respondeu para a rena: não há fórmula, poder, presente que eu possa dar para essa menina de forma que ela se torne mais poderosa do que ela já é. Você não percebe por quantos lugares ela já passou e como várias pessoas e animais acabam ajudando ela? Ela tem esse poder dentro dela. O coração dela é muito poderoso. Mas ela não pode saber disso. Você deve levar a Gerda até perto do castelo da Rainha da Neve e deixar ela lá num arbusto onde nascem frutas vermelhas. E deixando lá, não fica de muita conversa não, já volta correndo para cá. E aí, depois que a Gerda comeu, terminou sua refeição, a rena levou a Gerda correndo até próximo do castelo da Rainha da Neve, percorrendo vários quilômetros. E aí deixou ela perto de um arbusto que tinha as frutas vermelhas.
E aí ela voltou correndo. Então Gerda estava lá, sozinha, com aquele frio de matar, né? Ela começou a ir em direção ao castelo da Rainha da Neve, determinada a encontrar o amigo dela. Chegando lá, havia vários animais feitos de neve que eram os protetores do castelo, criados pela Rainha da Neve. E aí Gerda começou a rezar, e conforme o vapor de água saía da boca dela, acabava se tomando a forma de neve, e se formaram anjos com lanças que começaram a lutar contra esses animais, deixando o caminho livre para Gerda passar. Então Gerda começou a correr e entrou no castelo da Rainha da Neve. Agora eu vou ter que dar uma pausa na história da Gerda para contar como estava sendo a vida do Kai no castelo da Rainha da Neve. As paredes do castelo da Rainha da Neve eram todas feitas de neve que caía do céu. E o teto era iluminado pelas luzes da aurora boreal. Lá na sala principal havia um lago imenso de gelo, mas que tinha rachaduras de formas geométricas, mas tão precisas e tão perfeitas que formavam um mosaico. No meio do lago estava o trono da Rainha da Neve. E quando a Rainha da Neve se sentava nesse trono, ela chamava o lago do Espelho da Razão e dizia que não havia maior espelho ou mais poderoso no mundo. Perto do trono ficava Kai brincando com figuras geométricas de gelo, muito parecido com o quebra-cabeça chinês, o Tangram, que você vai movimentando as peças e vai formando imagens. Kai estava lá tentando formar uma palavra com aqueles diversas formas geométricas, porque a Rainha da Neve havia falado para ele que se ele conseguisse formar a palavra eternidade, ele seria mestre de si mesmo. E aí ela lhe daria o mundo inteiro. E aí Kai ficava lá tentando formar a palavra, mas não conseguia de jeito nenhum, de tamanha dificuldade que era fazer tal exercício. Então a Rainha da Neve avisou o Kai que ia sair para fazer uma viagem e foi embora. Então Gerda entrou na sala principal e encontrou o Kai sozinho lá e viu que ele estava azul, de tão frio. Mas Kai não sentia frio e apenas estava brincando com as figuras geométricas, praticamente sem vida, como se fosse um morto-vivo. Mas Gerda estava muito feliz de encontrar o Kai e ela chegou perto dele e chorava. E nisso que ela chorava, de felicidade por encontrá-lo, uma lágrima dela caiu próximo ao coração dele. E o pedaço de espelho lá do começo da história se quebrou, sumiu. E o coração dele voltou a ter vida e calor. Então ele olhou para Gerda e se lembrou dos momentos que passaram juntos. E aí ele começou a chorar e suas lágrimas acabaram tirando aquele outro pedaço que tinha nos seus olhos. Então os dois começaram a se abraçar, muito contentes um de encontrar o outro. E era tamanha felicidade que as figuras geométricas de gelo, como se animadas, começaram a flutuar e a dançar ao redor deles. Até um momento que as figuras ficaram cansadas e voltaram a cair no chão. Mas nisso que caíram no chão, formaram a palavra eternidade. Então, Gerda e Kai saíram do castelo da Rainha da Neve e próximo do arbusto que tinha frutas vermelhas, havia a rena de Gerda que havia voltado com outra rena para ajudar ela. Então Gerda montou numa rena, Kai montou em outra e começaram a sair de lá. Então eles passaram pela casa da moça da Finamarca, se despediram, depois pela casa da
moça da Lapônia e se despediram dela. E aí as renas levaram eles até um ponto onde o ambiente estava mais tranquilo, pois já era primavera. E aí deixaram eles lá e as renas voltaram para sua terra. Então Gerda e Kai começaram a percorrer o caminho que Gerda havia percorrido anteriormente, agora em direção à cidade deles. E conforme passavam pelo caminho, se lembravam do tempo que passaram juntos e finalmente chegaram à cidade deles. E quando ficaram próximo à casa deles, eles perceberam que já haviam crescido, se tornaram jovens adultos e estavam contentes ao perceber o verão que chegava.